Graças a Deus. Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. São Mateus capítulo 6, verso 9 ao 13. A oração que Jesus nos ensinou. Vamos continuar aprendendo a orar. Juntos leiamos. Na terça passada falamos sobre o verso 9, 10. Hoje falaremos sobre o verso 11, 12 e 13. Vamos lá? Do verso 9 ao 13, juntos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pai Celeste, nós te damos graças pela leitura da tua palavra. Nós nos curvamos à autoridade suprema da tua palavra e também à inspiração poderosa da tua palavra. Fala conosco nesta noite, pelo teu Santo Espírito, Senhor. Atinge cada irmão e cada irmã e que possamos extrair verdades para a nossa vida diária. Senhor, nós carecemos da tua ajuda, da tua orientação. Que nenhum pensamento, nenhuma ação contrária à boa e perfeita exposição da tua palavra prevaleça nesta noite. Fica conosco, nós oramos na autoridade do nome de Jesus, na intercessão do nome de Jesus e na mediação do nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Terça passada nós aprendemos, lembramos o ensinamento sobre o dever de orar, sobre esta oração tão sublime, a oração do Pai Nosso. Falamos naquela oportunidade de que toda oração tem que estar carregada de adoração e louvor. A oração carregada de adoração é uma oração que reconhece Deus, reconhece o que Deus é. E uma oração que é carregada de adoração e louvor reconhece o que Deus é e o que Deus fez. Nesta oração do Pai Nosso, nós aprendemos sobre o Pai, não é? Aprendemos sobre o nome do Pai, santificado entre nós, revelado, transferindo o seu caráter para as nossas ações, para o nosso caráter, portanto, influenciando as nossas ações diárias. E também aprendemos sobre a vontade do Senhor, que Deus faz a sua vontade, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Este fazer aqui é trazer à existência coisa que não existe. Então, quando nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós estamos pedindo sempre a Deus que o reino de Deus esteja presente em nós. Naquela oportunidade falamos que a mensagem principal para quem quer entrar no reino é um arrependimento, é mudança contínua. Quem quer estar permanentemente debaixo deste reino, debaixo do governo de Deus, precisa estar em mudança contínua.
em estado de arrependimento contínuo. E hoje, pela graça do Senhor, falaremos sobre o verso 11, 12 e 13. Diga após mim: o pão nosso de cada dia. Diga: dai-nos hoje. Repita, por gentileza: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Olha, amados, aqui se refere não somente o pão diário, o pão que nos alimenta fisicamente, mas há também uma indicação ao pão dos céus, ao pão espiritual. Nós encontramos na Bíblia uma expressão no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 3, a parte final, diz assim: e a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então veja que esta oração do Pai Nosso, quando prescreve que nós devemos orar o pão nosso de cada dia, isto não somente se refere ao pão diário, ao pão alimentar, aquele que sustenta o nosso corpo físico, mas o pão da palavra. Amém, igreja? Você precisa hoje de quê? Do pão da padaria da terra ou do pão da padaria do céu? Hein? Pergunte para o seu irmão: é pão da padaria da terra ou pão da padaria do céu que você precisa? Hein? Diga: eu preciso das duas coisas. Amém, igreja? Eu preciso das duas coisas. Interessante que a orientação de Jesus é que ele nos ensinou a orar pedindo o pão diário. O pão diário. O pão diário dos céus e o pão diário da terra. Diga assim: o pão diário dos céus, diga. E o pão diário da terra. Olha, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É uma espécie de orientação para orarmos pelo que necessitamos. Orar pelas nossas necessidades, necessidades diárias. Interessante, amados, que esta palavra aqui, cada dia, em São Lucas nós encontramos a expressão cotidiano, não é? Lucas 11, verso 3, diz assim: dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Este pão cotidiano é pão diário, não é? É pão do dia e pão do dia seguinte. É pão do dia e pão do dia seguinte. Pão do dia e pão do amanhã. E pão do amanhã. Tem um autor que fala que é pão de cada dia e pão após o dia. Amém, igreja? Então nunca vai faltar pão na sua vida e na sua casa. Receba esta palavra em nome de Jesus. Jamais faltará o alimento dos céus e o alimento da terra na sua despensa. Se você orar, Jesus mandou orar, ele nos ensinou a orar. Se você orar, Deus garante trazer à existência o que falta na sua vida. Se falta pão do céu, venha para a igreja, escola dominical, leitura diária da palavra, não se ausentar do santuário. E pão diário da terra, o Senhor provê os meios necessários para suprir as suas necessidades. Amém, igreja? Tem um autor, aliás, este é pensamento de Crisóstomo, um dos pais da igreja grega. Ele dizia a respeito de Lucas 11, verso 3, ele dizia que é pão da nossa existência, pão para a nossa existência. Não é pão só de hoje e pão do dia seguinte, não é só pão do cotidiano, é pão para a nossa existência. Isto quer dizer o seguinte, meu irmão: se você precisa existir, subsistir, e precisa de pão, de alimento dos céus, você tem a garantia de que o Senhor assim fará, no nome poderoso de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não tenha medo da crise, não tenha medo, não tenha receio, porque a bolsa de Xangai está caindo,
Porque os índices da Nasdaq nos Estados Unidos é negativo, porque a Bolsa de Valores aqui, o Bovespa em São Paulo, é uma complicação, a de Frankfurt, etc. Não tenha medo, você não vive em função de prognósticos econômicos feitos pelos homens, você vive em função daquele que te criou, daquele que trouxe a existência, daquele que é dono dos céus e da terra. Aquele que dá o pão da padaria celestial e dá o pão da padaria da terra. Quem crê nisso, levante a mão e dá um glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora, saiba se administrar, pelo amor de Deus. Não vá fazer um carnê com prestação até o mundo acabar. Entra até no milênio, você não para de parar o carnê numa crise. Precisa ter sabedoria. Sim ou não, igreja? Precisa ter sabedoria. Numa crise, o que é que você tem que fazer? Esbanjar? Não. É administrar. Saber administrar. Cortar gastos. Cortar despesas. Se contentar com o que Deus está te dando. Aliás, esse negócio de contentamento é coisa dos céus. Diga assim, contentamento é coisa dos céus. Diga. Isso. É coisa de crente. Olha, ficar contente com aquilo que tem é só crente. Quem não está contente com o que não tem é incrédulo, tá certo? Precisa aprender o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 10 em diante. Paulo diz assim: aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. Você não pode viver de uma forma insípida, ou seja, ranzinza, falando de tudo, falando mal de todas as coisas. Não, procure se controlar, tenha equilíbrio, sensatez, procure administrar o que você ganha. Se você está ganhando 1.000, viva com 1.000, pelo amor de Deus, irmão. Está ganhando 3, viva com 3. Não ganho nada, viva com que esse nada que Deus está te dando. Porque o nada de Deus é muito, tá certo? O nada de Deus é muito para nós. Pastor, o que é isso que você está dizendo? Eu estou profetizando na tua vida. Se você está com nada de Deus, é muito mais estar com nada dado por Deus, porque o nada de Deus é tudo, tá certo? Do que com as riquezas dos homens. O nada de Deus significa crença na providência de Deus, que na hora certa, na hora que você necessitar, a providência vai vir. Você não queira saber de onde vai surgir a providência, seja corvo voando, seja mar se abrindo, seja bode com um chifre pendurado lá, ou amarrado nos arbustos, ou incrédulo dizendo que Deus tocou no coração. Não queira saber da onde vai vir a providência. Creia que Deus vai fazer surgir na tua vida a providência necessária, e você não vai passar necessidade, porque Deus sabe o que você precisa. Diga assim, coloca a mão no coração, diga: Deus sabe, diga, o que eu necessito. Olha, não é conversa minha não, está aqui o verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Antes mesmo de você pedir, Deus está dizendo, tá certo? Eu já sei, não é? Me adora, me exalta, me louva, e você continua pedindo. Tá certo? E Deus está dizendo, eu já sei o que você precisa, basta só adorar, basta só dar glória, basta só exaltar, basta só fazer a sua parte, basta fazer a sua parte. Ele já sabe o que você precisa, amém, igreja? E o que é que você precisa? É de adoração, é de adorar, não é? Adorar, expressar adoração ao nosso Deus. Quem pode dar glórias ao Senhor? Diga: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ô glória, levante a mão. Eu quero citar com você Filipenses 4,19. Diga após mim bem forte, diga assim: e o meu Deus, diga. Aliás, está fraco, diga forte: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vocês estão lembrados quando nós falamos sobre este verso
nós falamos que se tem muitas riquezas na glória, olha, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá. A palavra suprir no original quer dizer completar, não é aperfeiçoará, completar, quer dizer, para cada necessidade sua, existe uma riqueza completa lá na glória, não é? Quer dizer, para cada necessidade tem uma riqueza de Deus. Diga forte isso que é importante, diga, para cada necessidade, diga, na minha vida tem uma riqueza nos céus. Amém, igreja? É só trazer, diga, traz, manda Jesus essa riqueza, manda Jesus, manda essa riqueza. Para cada necessidade na minha vida, Deus tem uma riqueza lá na glória. E se você orar, vai vir a existência. Louvado seja o nome do Senhor, na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. A segunda palavra, verso 12, perdoa-nos as nossas dívidas. Toda a igreja, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha que coisa interessante a oração do Pai Nosso. Pai, nome, reino, aí vem o quê? Vem vontade de Deus, vem pão e perdão. Tem tudo isso no Pai Nosso. Diga assim, tem Pai, diga. Tem nome do Pai, tem reino do Pai, tem pão do Pai. Amém, igreja? E aqui tem perdão, diga, tem perdão do Pai, diga. É tudo do Pai, no Pai Nosso é tudo do Pai. Não é nada da terra, é tudo do Pai dos céus, do Pai das nações, do Pai do universo. Pai nosso que estás nos céus. Olha, vou repetir. Pai, nome do Pai, reino do Pai, vontade do Pai, tem pão do Pai e agora perdão do Pai. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta palavra aqui, devedor, ela tem a ideia no original de alguém que falha no cumprimento do dever. Dever aqui, dívida aqui, não é somente a dívida financeira. A dívida aqui é no sentido moral também, e principalmente no sentido moral. Olha, é alguém que falha no cumprimento do seu dever moral. Alguém que falha no cumprimento do seu dever moral. Este devedor é isso. E eu quero perguntar, tem devedores aqui nesta noite? Tem pessoas que faltam aos seus compromissos morais? Claro que tem. Eis aqui um devedor que está falando. Eis aí um devedor que está me ouvindo. Não tem aqui santarrão aperfeiçoado, absolutamente aperfeiçoado. Não tem santo aperfeiçoado em seu estado final e acabado. Não existe isso. Nós estamos em processo e temos dívida e falhamos no cumprimento do nosso dever moral. Sim ou não, igreja? Então, perdoe as dívidas daqueles que precisam de perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, quer dizer, as nossas falhas moralmente. Este é o sentido, não é? Quando nós oramos a Deus, Senhor, perdoa as minhas falhas moralmente. Eu não consegui cumprir o meu dever moral, não consegui cumprir. Confesse isso, fale isso para Deus. Sabe, meu amado, que o perdão é Deus que dá. Ainda bem que é Deus que dá o perdão. Diga assim, ainda bem que é Deus que dá o perdão. Diga. Olha, perdoa as nossas dívidas. Só que para obter este perdão divino, você precisa perdoar ao seu próximo. Tá certo? Ou você
perdoa o seu próximo ou não recebe o perdão divino? Olha o que é que diz aqui, ainda nessa parte conceitual, antes de avançar. Esta palavra perdão, eu já disse aqui algumas vezes, ela quer dizer deixar ir. Ela tem um sentido de liberar alguém de uma dívida, de uma obrigação, ou de um erro que praticou contra você. Portanto, perdoar é liberar, perdoar é deixar ir, perdoar é se desvincular do erro que alguém praticou contra você. Então, quem perdoa se livra da falha de alguém que praticou contra você mesmo. Quem está entendendo, diga assim, estou entendendo, diga. Não parece que não, que poucos irmãos falaram. Quem está entendendo, diga, estou entendendo, diga. Então, perdão é você liberar, se desvincular. Eu te perdoo desta falha que você cometeu contra mim. Você então está se desvinculando da falha, está se desvinculando do erro. Perdoar é liberar o ofensor, é liberar o errante, o delinquente. Inclusive aqui fala de delinquência criminal. Alguém praticou algum delito criminal contra você, libera, perdoa, se livra dele, porque enquanto você ficar querendo vingar, você está preso ao erro, está preso ao delito, está preso ao crime. Larga isso para lá e coloca nas mãos de Deus, que Ele sabe dar a vingança, melhor, a retribuição para quem de direito, e dentro da justa retribuição que merece. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem quer se livrar da falha, do erro, da delinquência que alguém de repente cometeu contra você, então perdoe, se desvincule em nome de Jesus. Tem gente que fala, desbloqueie a sua mente lá do passado. Aliás, aproveitando o ensejo que o Espírito do Senhor me faz lembrar isso, levante a mão que eu quero te abençoar com o versículo da palavra. Livro de Hebreus 9,14. Hebreus 9,14. Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, oferecido a Deus sem mácula, limpará as nossas consciências das obras mortas, para servirdes a um Deus vivo, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Olha, está lá na telinha, vamos lá, todos juntos, agora. Quanto mais, a igreja, quanto mais, todos, amém, igreja? Esta palavra aqui, purificar ou limpará, ela tem a ideia no original, limpar da sujeira. Limpar da sujeira. Obra morta, aqui morta necros no original, limpar da sujeira. Não é? Quer dizer, você pega a tua mente, que tem que estar limpa, tá certo? E fica ainda presa a obras mortas. Obras mortas aqui significa, tem um autor que fala obras insepultas, obras que não foram sepultadas. Meu irmão, obras mortas, obras insepultas, algo que você não sepultou definitivamente, que ainda está martelando na tua mente, isso chama-se obra insepulta. Quem quer sepultar hoje obra morta? Quem quer sepultar? Sepulta em nome de Jesus isso da tua vida.
Tá certo? Quer dizer, põe sepulta, põe uma lápide bem grande e não vá desenterrar, não, pelo amor de Deus, viu? A obra morta não ressuscita, não. Obra morta é obra da carne, obra do passado, obra de transgressão contra Deus, obra da soberba, do orgulho, da vaidade do homem. Isso é obra morta, insepulta. Sepulte isso em nome de Jesus, purifique a sua mente e vá servir a Deus livremente, perdoando e sendo abençoado pelo Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Diga assim, perdão é saúde, diga. Oh, glória, quem perdoa tem saúde. Quem perdoa tem saúde. Graças a Deus que quem perdoa tem saúde. Não fica no veneno não, irmão. Pelo amor de Deus. Não fica no veneno não. Crente que não perdoa fica no veneno. Fica venenoso. Fica com o fígado azedo. Azedo? Fica com o fígado azedo. Amargo, melhor dizendo. Provocando coisas no seu interior. Esquece isso em nome de Jesus. Se libera, se desvincula disso em nome de Jesus. Tá certo? Olha, a melhor saída é a seguinte. Alguém chega para mim, pastor, eu quero pedir perdão para o irmão. Eu logo interrompo. Irmão, pelo amor de Deus, não diga o que você fez, não. Eu já até esqueci, está liberado, está perdoado em nome de Jesus. Não fale o que você fez, não. Porque de repente você começa a remoer aquilo e a pensar, e o inimigo pode lançar seta, e você dá lugar à seta, a mau pensamento. Amém, igreja? Então se desvincule em nome de Jesus disso daí. E eu quero te dizer uma coisa para encerrar. Aliás, uma coisa não, 3 coisas ainda neste versículo. Olha o 14 e o 15. Olha, do capítulo 6 de São Mateus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas... Aqui fala erros, crimes mesmo. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O perdão de Deus está condicionado ao perdão, ao meu perdão. Diga assim, o perdão de Deus, diga. Está condicionado ao meu perdão. Não é isso que está escrito? Veja o verso 14. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, repito, no original está crime, aos seus crimes, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Oh, meu amado, tem misericórdia. Diga, Jesus, tem misericórdia, diga. Tem misericórdia. Eu preciso perdoar para receber o perdão de Deus. Quem quiser receber o perdão de Deus tem que perdoar aqui nesta terra. Interessante, você libera perdão, tá certo? Para o seu irmão, para o seu próximo e recebe de Deus o quê? O perdão dele das suas ofensas. Amém, igreja? Oh, glória! A primeira lição, o perdão é uma atitude unilateral do ser humano. Diga assim, perdoar é uma atitude unilateral. Você concorda comigo, amados? Concorda? Perdoar é uma atitude unilateral. Você não sai daí por aí dizendo, irmão, vem cá, você precisa pedir perdão para mim. Você precisa pedir perdão para mim, eu tenho que te perdoar. Você não sai fazendo isso, não é verdade? O perdão é uma atitude unilateral. Quem perdoa tem que agir perdoando. Tem que perdoar. O perdão é uma atitude unilateral. Você já viu pessoas dizendo, não, eu só perdoo se ela me pedir perdão. Não é? Eu só perdoo se ela me pedir perdão. Não, perdoe, irmão. Perdão é uma atitude unilateral. Diga forte após mim, diga, perdão é uma atitude unilateral do perdoador. Então você não fica esperando alguém te pedir perdão para você perdoar. Eu queria saber se você está entendendo isso. Eu vou repetir novamente. Não espera alguém vir pedir perdão para você perdoar. Se você sabe que alguém cometeu alguma falha, alguma ofensa contra você, vai lá e diz, irmão, eu te perdoo em nome de Jesus. Então, perdão
é uma atitude unilateral do perdoador. Amém, igreja? Eu sei que Deus está falando contigo nesta noite. Deus está falando comigo nesta noite. Perdão é uma atitude unilateral do perdoador. A segunda palavra que eu quero que você grave por que eu devo perdoar a dívida de alguém? Por que eu devo perdoar a dívida de alguém? Por que eu devo perdoar? Diga assim, por que eu devo perdoar? Diga. Sabe por que você deve perdoar? Porque você também é devedor. Tá certo? Por que eu devo perdoar? Porque eu sou devedor. Ah, pastor, mas a dívida é dele. Não, você também tem dívida igual a ele. Tá certo? Então, por que eu devo perdoar? Eu devo perdoar porque eu também sou devedor. Uma certa ocasião disse que um sacerdote muito famoso chegou diante de John Wesley. E disse para ele: olha, eu nunca perdoo, eu não perdoo ninguém. Sabe o que é que John Wesley respondeu para ele? John Wesley disse: espero que o Senhor nunca peque, tá certo? Espero que o Senhor nunca peque. Deu para entender, amado? Por que é que eu devo perdoar alguém? Eu devo perdoar porque eu sou devedor também. Diga assim, eu devo perdoar, diga. Porque eu sou devedor também. Então, meu irmão, eis aí a orientação prática da palavra. Coloquemos isto em prática no nosso dia a dia. Arranque a raiz de amargura, o ódio, a vingança que porventura você ainda cultiva no seu coração. Você libera perdão. Por que você tem que perdoar? Porque também você é devedor. Amém, igreja? Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso perdoar. Por que eu devo perdoar? Porque a minha dívida também precisa de perdão. Oh, glória, ela é impagável. E a terceira lição: perdoar é um dever moral e um compromisso para com Deus. Diga após mim esta frase, diga assim, perdoar, diga. É um dever moral e um compromisso para com Deus. Veja que Jesus mandou orar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, quem precisa de perdão, perdoa. O perdão, portanto, perdoar é um dever moral e um compromisso para com Deus. Quem não perdoa não cumpre este compromisso para com Deus e não cumpre este dever moral que é benéfico para a sua própria vida espiritual. Amém, igreja? Diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Oh, glória, perdoe. Vamos entrar aqui no aspecto mais prático. Perdoe o seu vizinho. Amém, igreja? Diga amém, igreja. Diga. Perdoe o seu irmão. Diga amém. Perdoe o seu parente. Perdoe o seu parente. Perdoe o seu funcionário lá na empresa. Perdoe o seu patrão. Perdoe o seu patrão. Amém, igreja? Perdoe, porque isto é bom para a sua vida. Libere perdão, se desvincule do erro ou da ofensa que alguém eventualmente praticou contra você. Peça perdão pela nação, peça perdão pelo estado, peça perdão pela tua cidade, peça perdão por este Brasil, peça perdão por aqueles que estão praticando coisas contra o Senhor. Jó, enquanto seus filhos estavam lá na maior degenerescência moral, ele estava lá diante de Deus oferecendo sacrifício e holocausto para com o Senhor. Peça perdão por aquele que de repente está praticando de uma forma irracional transgressão contra Deus, e Deus vai te abençoar grandissimamente. Amém, igreja? Levante a mão que eu quero te abençoar. Diga assim: Senhor, dai-nos espírito perdoador constantemente
Amém, louvado seja o nome do Senhor. Isto não é para crente, amados. Quando você de repente, eu vou pegar ele, olha, eu ainda vou ter oportunidade para devolver para ela. Se eu encontrar com ela nesses próximos dias. Se eu encontrar com ele nesses próximos dias. Não, nunca fale isso, amém, igreja? Nunca fale desta maneira. Tu é crente, tu é da Assembleia de Deus, não é? Ou de uma outra igreja evangélica. Tu serve ao Senhor Jesus, não entre pelo caminho da vingança, do rancor e do revanchismo. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira palavra para nós encerrarmos aqui é forte. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Diga após mim esta frase: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Oh glória, não nos induzas à tentação, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui o livramento também é do Senhor, amém, igreja? Olha, o Pai dos céus, o nome do Pai, a vontade do Pai, o reino do Pai, o pão do Pai, o perdão do Pai, o livramento do Pai. Amém, igreja? Quem precisa de livramento nesta noite? O Senhor traz livramento para a sua vida, para a tua casa e para a tua família. Livra-nos, não nos permita cair em tentação. A tentação aqui é do próprio homem, não é? Mas livra-nos do mal, livramento do mal. Estava lendo hoje à tarde e um autor disse que este mal aqui se refere não somente ao poder do mal, o poder maléfico, mas também à trama do mal, tá certo? Às vezes o mal, ele só tem o poder, um poder estático. A trama maldosa é este poder maldoso em atividade. Então o Senhor te livra não somente do poder do mal, mas da trama maldosa. A trama, o ardil, a espécie de arapuca, tá certo? O laço, o Senhor te livra, ore a Ele, e Ele vai te livrar do mal, amém, igreja? Deus nos livra do mal, não nos permita cair em tentação, mas livra-nos do mal. O livramento também aqui é do Pai Celestial. E uma coisa para encerrar, nós dissemos aqui uma ocasião, que o livramento, o Senhor nos livra do mal, não simplesmente nos distanciando do mal, mas nos atraindo para perto de si. Eu queria que você dissesse esta frase, diga assim: o Senhor nos livra do mal, não necessariamente nos distanciando do mal, mas nos atraindo para perto de si. Que em outras palavras, amado, quanto mais o Senhor nos atrai para si, mais distantes nós ficaremos do mal e a bênção do Senhor estará presente na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer se aproximar do Senhor nesta noite? Eu quero. Sabe, o segredo para ser livre do mal é aproximar do Senhor. Diga após mim esta frase. Diga assim: o segredo para ser livre do mal é aproximar do Senhor. Glória a Deus. Quanto mais perto de Deus, mais livre do mal, mais livre da trama diabólica e da trama do mal. Oh glória, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida para encerrar. Você é conservado até agora neste estado com vida, é porque o Senhor tem te chamado para perto dele, é porque o Senhor tem te atraído para perto dele. Aceite esta verdade na sua vida. Você está aqui vivo, está aqui abençoado, está aqui no santuário, não é por causa da tua esperteza, não é por causa da tua estratégia, é porque Deus te atrai para perto dele todos os dias e ele te livra do mal. Amém, igreja? Fique em pé que queremos orar com os irmãos a oração que Jesus nos ensinou. Oh glória, louvado seja Deus. Glória a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela oportunidade que tivemos de estudar a tua palavra, Senhor.
este texto que tu nos ensina como a orar. Muito obrigado porque tu és o nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tu és aquele que revela o teu reino. Tu és aquele, Senhor, que santifica o teu nome na nossa vida diária. Tu és aquele que nos dá o pão diário. Tu és aquele, Senhor, que nos dá o pão de cada dia, que perdoa as nossas dívidas, que cumpre a tua vontade em nossas vidas. Tu és aquele que nos livra do mal, nos atrai para perto de ti, Senhor. Obrigado pelos teus filhos que estão aqui nesta noite. Aplique esta palavra em cada vida, em cada coração e em cada família. Fica conosco, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, hino de número 222. Na batalha contra o mal, ser valente aí, crente. Amém, igreja? Vamos lá. É 225, né? É 225. 225. Vamos lá? Dá um tom aí, irmã. Toda a igreja. 225. A primeira e a última estrofe. Vamos lá, juntos. Taquito, vamos cantar. Não sai não, vamos cantar, isso. Não, espera um pouco, Pode ir. Eu sei que você está precisando, pode ir. Vamos lá, já. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre. Cheio do Consolador. A última estrofe. O Evangelho anuncia, ser valente, no Brasil em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer, ser valente. Toda a igreja, ser valente, com Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o nome do valor, cheio do Consolador, ser valente. Oh, glória! Maravilha! Coragem, irmão. Não, esta valentia não é uma valentia física e material, né? Valentia espiritual, coragem em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, olha, a sexta conferência missionária, não esqueça, que será dia 12 e 13 de setembro. Nós precisamos muito da cooperação dos nossos irmãos, pastores aí do campo, tá? Aliás, falar em pastores, na terça-feira, nós gostaríamos que todos os pastores das congregações estivessem aqui, que nós vamos terminar o culto uns 15 minutos mais cedo, na terça-feira, para tratarmos alguns assuntos urgentes, né? 2 ou 3 assuntos que precisa de compartilhar com os pastores do campo, tá bom? Não esqueça, na terça-feira, a diretoria e os pastores aqui no Braseiro, não é? Para nós termos uma conversa após o culto.
Amém, igreja? Glória a Deus. Feita a convocação, lembrar desta conferência missionária. Quem não pegou ainda o cartaz, tem aí na saída, tá? Tem aí na saída o cartaz da nossa sexta conferência missionária. Quero falar para os irmãos que nós precisamos começar um trabalho aqui na sede, e no domingo à noite eu quero fazer uma lista para arrecadar esses materiais que precisaremos fazer uma sala especial aqui, domingo à noite, né, com o pessoal aqui na sede, tem mais gente, claro. Nós faremos esta lista de material que vamos utilizar na construção de uma sala só para os bebezinhos de 0 a 2 anos, que é importante ter uma sala especial, com estrutura especial para atender esta necessidade. Aliás, fica aqui a orientação. Você, pastor lá da sua congregação, dê uma atenção especial à meninada, à criançada na igreja. É muito importante. Dá um jeito de usar o espaço que for necessário para atender a criançada, entendeu? É um terreno fértil e nós temos que ensinar a criança, como diz a Bíblia, né? Se é um departamento na igreja que a gente precisa investir, é o departamento infantil. Isso implica desde a tenra idade, não é? E naquelas faixas etárias, como diz a orientação pedagógica, não é? Então, aqui nós temos um grupo de irmãos, irmãs, especialmente, que no domingo à noite trata a criançada, são monitores, né, ou monitoras, professoras alternadamente, né? Não é todo domingo que fica aquele grupo, é uma escala e possibilita, então, aí a conduzir esse trabalho. Amém, igreja? Amém. Fica a orientação aí para os pastores, não é? O irmão Máximo está vendendo aí na saída, quem desejar, sábado, contribuir com a feijoada para a nossa congregação do Sapopemba, né? No sábado. E também haverá um chá lá com as irmãs do João Ramalho, às 14 horas, no sábado. Muito bem. Mais algum aviso? Irmãos, olha, me pediram para tirar uma oferta aí, uma segunda oferta. Na saída, eu faço isso porque é necessidade que chega, não é? Então a gente tem que compartilhar. Os diáconos, por gentileza, na saída, as salvas, não sei se estão aí. Então, o que você sentir no coração, coloca lá na salva, tá bom? Para a gente ajudar uma pessoa que é irmão nosso e precisa da nossa ajuda, tá certo? Amém. Amém, igreja? Amém. A bênção apostólica. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estenda as tuas mãos, por gentileza, como sinal de receber a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com esta igreja não somente hoje, mas para todo o sempre. Todos os salvos, digamos: amém. Está terminado em nome de Jesus. Cumprimente aí o teu irmão com a paz do Senhor. Vão na bênção e na graça do Senhor. Não se esqueça de cooperar na saída, querido, para atendermos esta necessidade que foi anunciada aí na saída. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tudo bem? Não sei direito não, mas tem muitas classes, viu? Olha, o ideal, ou ver com a minha irmã, que ela porque tem os professores aí.